Às vezes você está se perguntando isso: onde está Deus quando eu estou no deserto? Às vezes você conhece alguém que está se perguntando: onde está Deus quando eu estou no deserto? Ou às vezes você já se perguntou: onde estava Deus quando eu estava no deserto? Nós vamos ver isso hoje: onde está Deus quando nós estamos no deserto? Sabe, o povo israelita ele estava sendo oprimido no Egito. Então eles clamavam a Deus, eles clamaram a Deus para que Deus os tirasse de lá daquela opressão em que eles viviam. Então Deus os tirou de lá e os levou para o deserto, para que eles pudessem ir até Canaã, para que Deus os levasse até Canaã. Mas até Canaã, entre o Egito e entre Canaã, existe o deserto. Deus os levou para o deserto, não para que eles habitassem, para que eles morassem no deserto, mas que eles pudessem passar pelo deserto para chegar até Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, né? Uma terra boa, uma terra frutífera, uma terra que seria deles, certo? Então eles teriam que passar pelo deserto para chegar até Canaã. Então nós sabemos que antes de toda promessa existe um deserto. Antes de promessas grandes existe um deserto. E às vezes você se encontra nesse momento num deserto. Onde está Deus? Nós sabemos que o deserto, ele tem condições extremas. Durante o dia, o seu calor, ele pode matar. Durante a noite, o seu frio pode gerar hipotermia, se não a morte. Né? Nós sabemos que a pessoa que está no deserto, ela não tem água, né? Ela não tem condições de sobrevivência, ela não tem água, tem dificuldade de achar comida, alimento, e ela ainda pode sofrer ataques de animais. Então, o deserto, ele não é um lugar habitável, certo? Ele não é um lugar habitável, mas Deus levou os israelitas para o deserto. Nós vamos ver onde está Deus quando você está passando pelo deserto. Onde estava Deus quando aquele povo estava passando pelo deserto. Nós vemos lá em Êxodo 13, versículo 21 ao 22, que Deus, olha o que Deus fez. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus estava com o povo no meio do deserto. Deus estava naquela coluna de fogo, naquela coluna de nuvem, que durante o dia a coluna de nuvem protegia aquele povo do calor, guiava o povo para a direção que eles deviam seguir. E durante a noite, aquela coluna de fogo aquecia aquele povo, não deixando que eles morressem de frio, e ainda guiava aquele povo através da coluna de fogo. Então Deus estava naquela coluna de fogo que protegia, naquela coluna de fogo que aquecia, e naquela coluna de nuvem que guiava e que protegia do calor o povo durante o dia. E também guardava eles durante a noite dos ataques de animais, porque o povo, ele afasta, afugenta os animais. Deus estava com eles no deserto. Nós vemos ainda lá no Êxodo 16, versículo 13, que diz assim: no final da tarde apareceram codornizes que abriram um lugar onde estavam acampados, que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Nós sabemos que Deus, ele proveu alimento. Eles não iam encontrar alimento lá naquele deserto. Então, Deus, ele mandou maná e ainda mandou codornizes. O povo, eles tinham aquilo, sabe, de forma abundante. Eles estavam alimentados no deserto. Eles não estavam à mercê, Deus não deixou eles lá à mercê. Deus deu comida, deu alimento, deu abrigo. Então eles estavam sendo guardados de forma sobrenatural no deserto. Nós vemos também no capítulo 15, versículo 23 ao 25, que Deus transformou as águas de Mara, águas amargas, águas que não poderiam, saciar a sede de ninguém, porque eram águas que não eram potáveis. Transformou aquelas águas amargas em águas boas, em águas potáveis. Nós encontramos isso lá em Êxodo 15, versículo 23 ao 25, que diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto.
Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Deus proveu a água para o povo. Ele transformou águas ruins em águas boas para o seu povo ter o que beber. Então Deus estava com o povo, dando comida, dando alimento, dando livramento, abrigo e ainda transformando águas amargas em águas boas. Além disso, em outra situação, Deus fez a água sair da rocha, fez a água jorrar da rocha. Nós encontramos isso lá em Êxodo 17, versículo 6, que diz assim: Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Saiu água da rocha para que o povo tivesse o que beber. Deuteronômios 8,4 também diz que as roupas dos israelitas, elas não envelheceram. Diz assim: as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Eles não tiveram pés inchados e não tiveram roupas desgastadas. Deus, ele foi tão fiel com esse povo e ele ainda continua sendo com todos os seus filhos, com todos nós, né? Deus, ele cuidou do povo no deserto de forma sobrenatural. Então, onde está Deus quando você está no deserto? Deus está cuidando de você. Deus está com você quando você está no deserto. Você não está no deserto sozinho, a menos que você não tenha chamado Jesus para estar com você, para entrar no seu barco, para te tirar desse deserto, para te dar uma direção, a menos que você não tenha aceitado Jesus como Senhor da sua vida, a menos que você não esteja no centro da vontade de Deus, a menos que você não esteja sendo guiada pelo Espírito Santo. Então, se você não está no centro da vontade de Deus, se você não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, se você não está sendo, guiado pelo Espírito Santo, eu quero, te falar hoje, clame a Jesus, fala: Jesus, entra no meu barco, entra na minha vida, me guia, me tira desse deserto, porque Deus, ele deseja estar com você. Deus está com você quando você está passando pelo deserto. Essa é a vontade do Senhor, esse é o coração de Deus, está com você, provendo tudo aquilo que você precisa, te guardando, te protegendo, te mostrando sinais, maravilhas, se revelando. Deus, ele levou o povo para o deserto para que ele pudesse provar o coração do povo, para que esse povo pudesse ser preparado para entrar na terra prometida. Então, Deus, o objetivo do deserto, quando Deus está te levando para o deserto, é para te preparar, para te capacitar para algo grande. Olha o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele foi batizado. E depois do batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo até o deserto. E lá ele foi tentado pelo inimigo durante 40 dias. Ele venceu o inimigo. Depois disso, depois que ele saiu do deserto, o que aconteceu? Ele foi pregar o evangelho, ele começou o seu ministério. Então, o ministério, que curou cegos, que curou enfermos, o ministério, que ressuscitou mortos, o ministério que curou leprosos, que abençoa ainda hoje você e eu, com a vida eterna. Começou quando Jesus foi provado no deserto. O deserto preparou Jesus para coisas grandes. O deserto está te preparando para coisas grandes. O deserto preparou aquele povo para uma terra boa, uma terra, a terra de Canaã, para que eles pudessem ser fiéis ao Senhor naquela terra e para que eles não fossem para o caminho da morte quando eles entrassem naquela terra, para que eles continuassem sendo fiéis ao Senhor. Então, se você não é guiado pelo Espírito Santo, peça hoje a Deus: Senhor, entra na minha vida, entra no meu barco, me tira desse deserto, me guia por esse deserto. E se você é uma pessoa que o Espírito Santo te levou para o deserto, então, só agradeça a Deus, só ore a Deus e confie, descanse o seu coração no Senhor, porque Ele está te preparando para coisas grandes, Ele está te preparando para coisas muito maiores, Ele está te capacitando, te preparando, te revelando o coração dele. O objetivo do deserto é você conhecer a Deus. O objetivo do deserto é você conhecer o sobrenatural, é Deus se revelar a você. Então, Deus está te guiando. Descanse seu coração, porque vai dar tudo certo e você vai viver coisas incríveis e sobrenaturais. Deus está te preparando para coisas maiores. Você vai passar, você não vai sobreviver, você vai viver, porque Deus tem cuidado de você no meio do deserto. Onde está Deus quando você está no deserto? Ele está com você.